Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos apresentar os números do segundo trimestre de 2022 para os mercados de condomínios logísticos no Brasil, dando alguns highlights em alguns estados. Então fica aí para acompanhar esse conteúdo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Buildings aqui no nosso canal no YouTube. É sempre um grande prazer contar com a sua audiência nesse novo vídeo. E bom, a gente fechou agora recentemente, há 20 dias atrás, os dados do segundo trimestre de 2022. A gente já gravou um vídeo que está disponível aqui no nosso canal falando sobre o mercado de escritórios, dando um highlight em São Paulo e Rio de Janeiro, né, nas duas principais cidades para esse setor. E hoje a gente quer conversar sobre o mercado de condomínios logísticos, trazer alguns números gerais desse setor que vem despontando aí de forma bem aquecida, um crescimento muito forte nos últimos anos, não só por conta da pandemia, mas também motivado, bastante impulsionado por conta das compras online que todo mundo que acompanha o setor imobiliário já está sabendo há bastante tempo. Antes de eu entrar propriamente nos números, já quero te convidar a deixar seu like nesse vídeo, também se inscrever se você ainda não é inscrito e deixar teus comentários com tuas dúvidas, colaborações para a gente seguir sempre nesse bate-papo, tá? Então vamos lá, trazendo alguns números do setor de condomínios logísticos do Brasil. Ele é o tamanho do mercado hoje é um mercado de 695 condomínios prontos, tá? Quando a gente soma condomínios em construção, em projeto, esse número já está chegando próximo a 900 condomínios, mas de condomínios prontos são 695. No estoque total, a gente chegou agora no estoque total de 29,2 milhões de metros quadrados. Esse já é um grande highlight dos últimos anos, porque se a gente for olhar aqui em 2020, a gente iniciou o ano de 2020 com 24 milhões e meio de metros quadrados existentes, prontos. Então, um setor que cresceu de 2020 até agora, meados de 2022, ele cresceu algo como 5 milhões de metros quadrados, o que é um crescimento muito relevante, tá? O principal highlight, indo direto num dos grandes pontos de destaque, quando a gente fala do setor para Brasil inteiro ainda, sem entrar especificadamente em nenhum estado, é que a taxa de vacância para condomínios logísticos no Brasil, ela pela primeira vez na nossa série histórica desde 2013, ela baixou da casa dos 10%, ou seja, no segundo trimestre de 2022, o nosso número apresentou uma taxa de vacância de 9,7%. Isso é super importante quando a gente pensa em elevação de preços de aluguel e que muitos de vocês que estão assistindo e que podem ser investidores de fundos imobiliários, é tudo que você quer ouvir, aluguéis subindo naqueles imóveis que você tem em fundo imobiliário aportado, que obviamente tende a aumentar os teus rendimentos mês a mês. Fernando, mas por que agora então você está falando de aumento de preços? Porque desde 2013 até 2022, nesse primeiro tri, a gente via os preços ainda muito estagnados, e quando na verdade a gente compara com a inflação, obviamente a gente estava perdendo em valorização real, já que a inflação subiu bastante e a média de preços, falando ainda de mercado brasileiro, se manteve muito parecida. Ela ficava circulando entre 19 alguma coisa reais por metro quadrado e nunca saiu muito desse número. Por quê? Porque a gente estava acostumado, era um mercado que estava trabalhando bastante com taxas de vacância alta. A gente passou, eu vou olhar aqui no CRTU, entre 2013 até 2020, com taxas de vacância acima de 15%, sendo que durante muitos anos essa taxa de vacância ficou acima de 20%. Então, se você tem uma taxa de vacância muito elevada, dificilmente você vai conseguir repassar preço para o seu inquilino, uma vez que ele tem muitas opções disponíveis no mercado e ele não vai querer ter um reajuste real de valor. Obviamente, existem regiões e regiões com performances diferentes, só lembrando que eu estou falando de conceito macro para todos os condomínios do país, tá? Agora, uma vez que essa taxa de vacância baixou de 15%, veio para 12%, para 13%, para 13%, para 12%, para 10% e agora baixou dessa casa de 9,7%, a gente vê o preço médio rompendo essa barreira dos R$19, que nunca havia rompido nessa nossa série histórica. Ele ficava entre 19, 18, 18,5, 19, 19,5 e agora o preço médio
por metro quadrado Brasil está em R$ 20,40. Então a gente vê de fato um crescimento importante no valor por metro quadrado, ou seja, alugar um galpão hoje está mais caro, obviamente. Bom, então se a vacância caiu, a gente pode levar em consideração que nós tivemos mais metros quadrados ocupados do que no trimestre anterior. Sim, com certeza. Esse é um índice que chama absorção líquida, que a gente já indicou no outro vídeo falando sobre escritórios e eu vou indicar novamente. Se você ainda não está acostumado com esses termos de mercado imobiliário, taxa de vacância, atividade construtiva, absorção líquida, que eu vou falar bastante aqui, depois dá uma pausa aqui, assiste esse vídeo que a gente vai deixar no card falando sobre esses índices e explicando um pouquinho de forma mais detalhada o que é cada um deles. Aí depois você volta para cá que vai ficar muito mais fácil de absorver esse conteúdo. Então, de absorção líquida, nós temos aqui um recorde também da série histórica, o que é muito relevante, ou seja, nunca se ocupou tantos metros quadrados novos como se ocupou no segundo trimestre de 2022, o que talvez é o principal highlight desse setor, falando de novo, olhando com essa visão, né, de abrangência Brasil, tá? E só para deixar claro, eu tô toda hora aqui olhando aqui para a tela do computador que eu tô com o CRTU aberto. O CRTU é a nossa plataforma de dados imobiliários, onde a gente monitora não só todos os condomínios logísticos do Brasil, que são esses dados que eu tô trazendo aqui, mas também uma grande amostra de galpões isolados, standalones, que estão fora dessa estrutura de condomínio. Então, se você trabalha numa empresa que quer monitorar o mercado logístico e também o mercado de escritórios, agora a grande novidade também o mercado de shopping centers, entre em contato com a gente no contato@buildings.com.br ou nos links aqui de baixo para que a gente possa agendar uma apresentação. Então, no terceiro TRI de 21, nós já tínhamos o recorde anterior, que era algo maior do que 900 mil metros quadrados de absorção líquida, foi 990 mil mais ou menos, e agora a gente rompeu essa barreira de 1 milhão de metros quadrados de absorção líquida, o número mais fino é 1 milhão e 15 mil metros. Então nunca se absorveu tantos espaços e obviamente uma demanda com essa força tende a trazer a taxa de vacância para patamares menores. Mesmo que o mercado apresentou um novo estoque muito forte. Então o que é novo estoque? É a quantidade de metros quadrados que entraram no mercado de novos empreendimentos. O novo estoque desse trimestre foi de 750 mil metros quadrados, arredondando, tá? O número é 748, 300 e alguma coisa, mas 750 mil metros quadrados que acabaram de ficar prontos, que entraram no mercado. Vale ressaltar que muitos desses metros quadrados já chegam a mercado pré-locados, ou seja, com as empresas já definidas que irão ocupar esses espaços, então não chegam de forma especulativa, são espaços que já foram locados antes mesmo da sua entrega. Então se a gente pensa, bom, Fernando, a gente tinha aqui uma atividade construtiva de 4,2 milhões de metros quadrados no primeiro TRI. Então se a gente tinha 4,2 milhões de metros quadrados no primeiro TRI em construção e a gente entregou 750 mil no segundo TRI, a atividade construtiva geral caiu pelo menos 750 mil? Não, a atividade construtiva na verdade ela aumentou. Olha que interessante, nós tínhamos 4,2 milhões de metros quadrados em construção simultâneo, o mercado entregou 750 mil e quando eu consolidei o segundo TRI de 22, o mercado tem 4,4 milhões de metros quadrados em construção. Ou seja, além desses 750 mil que foram entregues, o mercado iniciou algo como 1 milhão de metros quadrados em construção que iniciaram nesse trimestre. Entenderam essa conta? Então, obviamente, se o mercado, eu tinha 4,2 milhões de metros quadrados em construção, se o mercado entregou 750 mil, eu preciso de pelo menos 750 mil novos metros quadrados iniciando construção para manter a atividade construtiva no mesmo patamar. Só que além de não ficar apenas no mesmo patamar, ela subiu, ou seja, ela subiu 200 mil metros. Então o mercado começou novas construções em algo como 950 mil metros quadrados, o que mostra de fato o aquecimento desse setor. Claro que todos esses números que a gente está trazendo, a gente está falando de mercado brasileiro, então de fato é um mercado grande, mas que ainda tem muito potencial para crescer
nos próximos anos. E aí vamos fazer um highlight aqui para o estado de São Paulo, que desses 29,2 milhões de metros quadrados existentes, 15,7 milhões estão no estado de São Paulo. Arredondando, 50% do mercado brasileiro se encontra aqui no estado de São Paulo, tá? A taxa de vacância aqui também vem nesse processo de queda, mas ela ainda não ultrapassou a casa dos 10%. Ela está próximo disso, ela está em 11,8% no consolidado do segundo trimestre de 2022. Mesmo assim, nós já temos uma sinalização de elevação de preços. Então, óbvio que essa regra dos 10% de taxa de vacância para que o mercado tenha inflexões de preço, ela é um termômetro, ela é uma tendência, não é uma regra absoluta. Então, o preço médio no estado de São Paulo também cresceu, assim como o preço médio quando a gente olha todo o nosso país, né, toda a abrangência nacional. A absorção líquida aqui no estado de São Paulo foi de 466 mil metros quadrados. Ela não é recorde, apesar de ser um número muito alto, mas nós tivemos outros trimestres absorvendo quantidades ainda maiores, o que é um bom sinal. A líquida de São Paulo segue forte, mas ela não é recorde. E se a líquida do Brasil é recorde, quer dizer que outros estados têm impulsionado esse setor também com uma expressão maior, tá? O que é bom para que todos os estados tenham a mesma qualidade de serviço, pensando em logística e entregas e tudo mais. A atividade construtiva do estado de São Paulo fechou o segundo TRI de 2022 com 2,3 milhões de metros quadrados em construção, ou seja, algo um pouquinho maior do que a metade de tudo que se constrói no país se constrói aqui. E o novo estoque foi de 335 mil. De novo, esses números são basicamente metade do país. A gente consegue aplicar essas referências aqui para o estado de São Paulo, tá? Então esses são os números do estado, e um grande destaque que o mercado já vem explorando bastante há um tempo é com relação a Minas Gerais, né? Todo mundo comenta muito sobre a cidade de Extrema, que tem lá uma taxa de vacância super baixa, e a taxa de vacância agora em Minas, ela se encontra em 1%. O preço médio lá é de R$ 23,00 por metro quadrado para você fazer uma locação no estado. Obviamente o estoque total ainda é menor, não se compara com o que existe em São Paulo. Vamos lembrar esse número que de São Paulo era 15,7 milhões de metros quadrados existentes. E em Minas Gerais nós temos hoje 2,3 milhões de metros quadrados existentes. Então é um mercado muito menor, mas que ele cresceu muito. Quando a gente olha no começo de 2020, era 1,7 milhão de metros quadrados e agora a gente tem 2,3. Então é um mercado que segue crescendo com uma atividade construtiva hoje de 1 milhão de metros quadrados, ou seja, então é um mercado que vai crescer algo como 40% já nos próximos meses, levando em consideração que condomínios logísticos não demoram anos para ficar pronto, é uma construção muito mais rápida, né? E a absorção líquida também segue muito positiva no estado de Minas. E falando sobre Rio de Janeiro, que hoje ainda é o segundo maior estado depois de São Paulo em termos de estoque total, o estoque total no Rio de Janeiro é de 2,8 milhões. A atividade construtiva hoje está em 200 mil metros quadrados, então a gente pode ver que na somatória entre estoque existente e atividade construtiva, Minas já desponta como o segundo maior estado, deve ultrapassar Rio de Janeiro muito em breve. Já o Rio de Janeiro ele tem uma vacância por volta de 14%, o preço também está subindo, ele está numa casa de R$ 21,00 por metro quadrado, a absorção líquida positiva nesse trimestre na casa de 32 mil metros. Então esses são alguns números gerais sobre o mercado logístico, não tem muito segredo, a gente tem visto de fato essa demanda muito grande, crescente em todas as regiões, não só no estado de São Paulo, Rio, Minas, as regiões do Sul, Nordeste também tem crescido muito, tanto em estoque total quanto em absorção, tem muitas empresas indo para lá, porque a ideia é que todo o país seja muito bem atendido em termos de entregas, né? E aí eu queria te deixar
Duas perguntas aqui, se você puder deixar nos comentários pra gente entender como é que é a tua visão de mercado. Primeiro, se você faz bastante compra online, deixa aqui embaixo pra gente saber. E segundo, dentre as empresas hoje que existem, que oferecem esses serviços, se você vê alguma com uma entrega mais rápida do que outras, que a gente pode talvez em um próximo vídeo fazer uma análise da localização desses galpões versus aonde você está. Então, por exemplo, a minha experiência estando aqui em São Paulo é que algumas dessas empresas já me oferecem entrega no mesmo dia, a depender do produto que eu compro. Então, se você for comprar, em qual estado você está e se você já consegue ter acesso a entregas no mesmo dia ou se são para o dia seguinte, 2, 3 dias, como é que é a entrega aí no estado de onde você está nos assistindo? Então, vamos fazer essa conversa aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscreverem e eu agradeço novamente por nos acompanhar aqui. Então, eu te vejo no próximo vídeo.